A real do meu M&A, que foi um M&A que eu vivi ali a jornada do empreendedor, né? Já vendi a startup que eu fundei, já comprei empresa. E aí ele virou pra mim e falou, tá fechado, vem pra São Paulo amanhã pra gente se ver. E eu falei, porra, tá fechado, caralho, é isso? Amanhã vai entrar o dinheiro na minha conta, amanhã eu vou assinar um papel e vai entrar o dinheiro na minha conta, vendi a empresa. Mal eu sabia que daquele momento até a assinatura foram 8 meses. Caralho. O que eu mais sofri com o Mariano? Essa loucura de assina MOU, manda, cadê o MOU? Não, mas não pode passar informação. Mas... Cara, eu fui ficando completamente maluco, mano. Aí os caras viraram e falaram assim, pô, amanhã começa o nosso evento, não vai dar tempo de imprimir tudo pra assinar e você vir até Campinas, que a gente queria anunciar no evento. Eu falei, não, vai dar tempo sim. Eu alugo um helicóptero. Aí eu, como assim? Eu alugo um helicóptero. Pode ficar tranquilo. Que horas eu tenho que estar em Campinas? Que horas o TED fecha? Era 5 horas da tarde. Né? Relaxa. Eu estarei aí. Eu lembro de eu sentado no bar do hotel, dando F5 no banco, o advogado dele na minha frente, os meus do meu lado, e os advogados, vê se caiu aí. Não. Vê se caiu aí. Não. Vê se caiu aí. Não. Falei, cara, vocês estão me enganando dessa porra. Eu abro a porta do helicóptero e jogo vocês, hein? Cara, pega o nosso dinheiro, vem trabalhar com a gente. E aqui dentro, você vai aprender tudo isso. E ainda vai ser remunerado por isso. E daqui a um tempo, se não der certo, você sai e vai fazer teu negócio, mas pelo menos você aprender com o dinheiro dos outros aquilo que você vai fazer. A gente foi o primeiro e-commerce da Rocket global a dar lucro. Massa, legal. Então assim, a Rocket, cara, tinha mais de 100 e-commerces do mundo inteiro, 80 talvez era o número. E a gente foi o primeiro a dar dinheiro, a dar lucro. Dar lucro é uma coisa e gerar caixa é outra. História. A gente foi o primeiro a dar lucro e gerar caixa. E a gente virou um baita case. E a gente foi apresentar esse case num desses workshops globais. E lá no workshop a gente sentou com o Oliver, né, o Somewhere, que é um dos irmãos que fundou a Rocket. Falou pra ele, cara, assim, estamos bem, estamos crescendo bem, mas se a gente tivesse mais 10 milhões de euros, a gente estaria muito maior. A gente achou a fórmula. Vamos pisar no acelerador? Quando eu conheci a Vetex, o Mariano me conheceu. Quando eu conheci a Vetex, eu fiz a parada do nome. No outro evento, eu fui contar pro Mariano que eu fiz o nome inspirado neles. E ele gostou muito da sacada. E aí ele, me conheceu. Ele me convidou para conhecer a Vetex. E quando eu conheci a Vetex, foi aquela sensação de tipo assim, cara, que maneiro, o cara quer que eu revenda ele. E aí eu parei de continuar a X-Tech para revender Vetex. Só que logo depois disso, e óbvio, o cara crescendo no negócio, vai fazendo parceria, ele meio que cagou pra mim, né? E aí eu, fiquei meio puto e larguei de mão. Então eu revender Vetex, vou criar X-Tech e voltei com tudo. E aí desde então eu sentia que ele tinha me falado uma frase que era, cara, é muito mais fácil uma empresa que tem tecnologia de atender o grande, simplificar a tecnologia para o pequeno, do que uma empresa pequena conseguir construir e investir uma tecnologia para concorrer com o grande. E a Vetex, ela começa com o Walmart no Brasil. Então, por isso ela era a tecnologia de ponta. Sim. E ali, meu irmão, eu olhei para o mercado e falei, cara, quem são meus alvos? Quem são os meus consolidadores? Vetex, Rakuten, na época, Mercado Shop, do Mercado Livre. Quem pode resolver fazer plataforma de e-commerce? GetNet, Cielo. E aí, mano, é aquela parada, né? Naquele momento eu não tinha muito background, mas eu era um cara já... Hoje eu reconheço que eu era um cara estratégico demais. Eu que fiz o layer de e-commerce da GetNet, então eu tinha relação com a GetNet. Perdia dinheiro, mas tinha relação. Eu que era a plataforma da Cielo de e-commerce, que eu falei, mano, se der qualquer coisa ruim, os cara crescer demais, os caras me compram. E eu comecei a fazer os white label, comecei a me posicionar em tudo. Você estava fazendo os white label para as empresas que queriam entrar nesse negócio. E aí depois eu vi vários vídeos no YouTube que foram me moldando assim. Até eu vi um vídeo do Bill Gates falando, faça os outros ficarem ricos com a tua tecnologia que você se torna rico. Aí eu falei, cara, eu preciso fazer as agências ganharem dinheiro. E aí, 30% do faturamento da X-Tech quando eu vendi vinha de agência.
que eram as implementadoras da sua solução. E aí que eu diversifiquei. Eu tinha a agência, eu tinha o designer e eu tinha o web designer. Então eu fazia um trabalho para o web designer recomendar a minha tecnologia para o cliente dele, que ele teria menos trabalho de fazer o site, mas ele podia customizar. Foi isso que a Vetex comprou muito na época. Eu tinha para o designer que não tinha conhecimento de programação, para ele, quando ele poderia passar a vender e-commerce, porque ele ativava um template e só fazia parte de banner. E tinha a agência que fazia o full service e montava a loja para o cliente. Animal. Que aí já era agência de e-commerce, aí eu brigava com outras soluções. Mas tem uma história de que você falou com o Mariano, quando o Alfredo contou aqui sobre Cambridge lá, né? O Mariano é o cara que idealizou lá o Wacom, né? E tudo. Sim. Que, aliás, foi uma experiência do caralho, assim, né? Acho que o Mariano é um dos caras mais geniais que eu já conheci na minha vida. Imagino que você também tenha essa percepção. Tem história de que você falou pro Mariano que você ia criar uma empresa e que ele ia comprar isso. É verdade ou é mito isso aí? É verdade, cara. Teve um evento que a gente se cruzou e aí ele falou isso pra mim. Falou, a gente vai consolidar o mercado e vai comprar as empresas. Aí eu falei, então tá, pô. Então eu vou fazer a empresa, vou crescer e você compra ela. Aí ele olhou pra mim assim, o Soncini olhou pra mim assim e falou, então tá bom. Eu falei, então beleza, então vamos ver. E vou te falar, tá? O que fez eu me tornar quem eu sou hoje... Pausa dramática só pro corte. Quem fez eu me tornar quem eu sou hoje foi a Vetex anunciar a compra da loja integrada e da Nixos. Quando a Vetex anunciou a compra da loja integrada, o meu sentimento na sala de 30 metros quadrados na Tijuca do Rio de Janeiro era que alguém tinha entrado no meu lugar. Porque o Mariano já tinha me falado que ele queria entrar no low-end. E ele tentou entrar com a Vetex e não conseguiu, que eu que fui um dos caras que tentou. E os outros também não conseguiram, porque a Vetex não priorizou. Aí ele foi, para entrar no low-end, fez o quê? Comprou a loja integrada. Ele comprou a Primórdia, comprou a Nix e a loja integrada. A Nix porque tinha a ver com a Vetex, e eles estavam consolidando o mercado, eles tinham entendido o M&A como ferramenta de consolidação, criaram o playbook, o contrato era o mesmo, o playbook era o mesmo, quem aceitasse eles dropavam para dentro e consolidaram o mercado. Eles tinham essa genialidade da inspiração, que tem que ter para consolidar. Total. O que aconteceu? Levaram a loja integrada de lambuja. O Woodley e o Adriano queriam focar na loja integrada. Porra, foi o deal perfeito. Toma a Nixos aí, me dá grana e funding para eu acelerar a loja integrada. Cara, quando eu vi aquela notícia, 11 horas da noite, eu virei a tela pro Ricardo e falei, porra, os caras pegaram o nosso lugar. E naquele momento, tinham pagado 10 milhões de reais. Caramba. Naquele momento, eu falei pro Ricardo, a gente vai botar pra fuder pra cima desses malucos, mano. Eu posso não ganhar dinheiro na minha vida, mas esses caras vão quebrar. Eu criei uma raiva, irmão. Eu criei um sentimento ruim. Eu fui pra cima com os dois pés no peito. Eu encontrava o cara no evento, eu ignorava. Meu irmão, eu causei na vida desse cara. Hoje a gente, enfim, ele saiu do mercado, o Adriano, o Woodley trabalha comigo na loja integrada, é meu sócio lá de novo, voltou, é um gênio. Mas na época eu era o cara assim, meu irmão, nossos times nos eventos não podiam cruzar no bebedouro, irmão. Era aquele clima de escola, sabe? Aquele clima de primeiro ano com terceiro ano. Era um clima pesado, era ruim, mas aquilo ali foi combustível que eu precisava para virar a noite, para aguentar, para comer fritura ali, açaí de noite, para virar, para ir para cima. Aquilo ali era uma coisa contra o Mariano, contra a Vetex. Eu lembro de eu fazer evento, dar palestra, e eu falar assim, eu vou comprar a Vetex. E, sabe? E a Vetex pegava anúncio. A Vetex pegava um anúncio numa página da revista, eu comprava do lado, ela pegava um stand, eu botava do lado o Chopp grátis. Meu irmão, eu falei, estratégia carrapato, meu irmão. Fui pra cima, foda. Tanto que quando volta a conversa com o Mariano pra gente possivelmente fazer um M&A, ele vira pra mim no almoço ali em frente à Vetex, no restaurante, no Maremote, ele vira pra mim e fala assim, cara, só tem uma parada. Você vai ter que falar com o Adriano e, porra, zerar essa pedra, porque... Senão vai dar pau. Não vai avançar. Eu preciso do Adriano committed nesse deal.
E aí eu fui conversar com o Adriano, limpei a pedra, pedi desculpa. Falei, cara, eu sei que foi maturidade minha, eu sei que a culpa foi minha. Mas você chegou a ficar tretado com o Mariano também? Tretado assim, no sentido de... Não, com o Mari não. Com o Mari ele só... O deal nasce, a negociação nasce de um e-mail que ele me manda, falando assim, parabéns pelo trabalho que está fazendo, tenho ouvido muito falar de vocês. Acho que estamos na hora de atualizar o papo. Estamos indo para a Argentina, Chile, México e tal, não sei o que lá. OBS, acho que seu time de marketing errou um anúncio. Meu time me mandou. Pedem para pausar a campanha. Porque meu time tinha feito a campanha Crie sua VTEX grátis. A agência que eu contratei, o nome era tão parecido que tinham errado o nome. E tinham mesmo, não era maldade não, tinham errado o nome. Eu falo até com um tom de piada, galera, caralho, malandro, mas não. A gente contratou uma agência, na época eu lembro o nome, era Clique, se eu não me engano, do moleque, gente boa pra caramba, fez o G4 esse ano agora que passou. Cliques, eu acho o nome da agência. Não é a Clique não, é a Cliques. E aí eles, tinham o time, o cara que fez o Ads, cara, tava lá hashtag, ele escreveu VTEX. Caralho. E aí o time pediu. Aí a gente comeu uma pizza, foi até engraçado, ele marcou comigo 6h30, aqui na Vila Olímpia, e a pizzaria tava vazia, né? Eu cheguei, a pizzaria vazia, só ele sentado, parecia uma cena de filme. Falei, caralho, será que o cara fechou o restaurante para fazer a reunião comigo? Chegou e aí grandão. trocamos ideia, mostrou, ele já me deu um direcionamento. Ali ele passou a ser meu mentor ali. Ali ele começou a me dar direcionamento. Ele começou a falar, cara, vai para cá, olha para lá. Ali eu entendi, falei, cara, ele não me vê como concorrente da Loja Integrada. Ele realmente tem uma visão diferente aqui da parada. E ele tem essa postura de mentor, né? O Mariano. Sim. Ele que me forjou, né? Esse ponto é maneiro, porque eu lembro lá em Cambridge, isso foi em 2019, se eu não me engano, 18 para 19, de olhar e falar, caralho, a relação deles é diferente. Não é a relação só de sócio. E Mariano falou, não, porra, trouxe o Alfredo e tal, não sei o quê, porra, tá lá com a gente, acho que ele tem muita coisa para contribuir aqui com o Acon e tal. E naquela época, olha que doideira, eu tava começando a negociação de venda da Zite para Sapori. Eu lembro. E o Mariano foi um cara que me mentorou durante aqueles dias ali, a gente ficou uns 5, 6 dias ali, sobre como conduzir. E o Mendes, que era o dono da Sapori, a Sapori faturava 2,5 bi, e o Mendes era o único dono. 100% das ações. E o Mendes tinha essa relação comigo também de, mesmo antes da gente ser sócio, dar direcionamento. De acompanhar. Esses caras são diferentes, né, irmão? Esses caras conseguem perceber as pessoas, a parada. Mas foi isso aí, cara. E começou ali, dali a gente, conversou, aí Geraldo foi no... Aí eu conversei com o Adriano, zerei a pedra. Não, aí dali a gente marcou esse almoço, aí do almoço... dali eu marquei o almoço com o Adriano no Maremote, a gente conversou, ele abriu que falou, cara, faz sentido mesmo, eu acho que tem como eu trabalhar no futuro, ele é um cara muito desenvolvedor, né? Apesar de ser um cara de negócio, ele tem uma visão muito desenvolvedora. Absurdo, né? Então ele falou, eu vou trabalhar mais no futuro, você fica mais no operacional, eu era esse cara que gostava de trabalhar muito ali, né? E minha característica... Porta pra dentro, você gostava? Cara, o meu lugar de potência sempre foi da porta para fora. Sempre foi trazendo negócio, oportunidade, educando o mercado, trazendo a empresa. Sempre foi fazendo isso. Agora, durante a X-Tech, eu sempre fui um cara de porta para dentro. Eu era o cara que fazia toda a parte de marketing, toda a parte de design. Eu que criei regra de cobrança, eu que ajudei a implantar RP, eu que desenvolvia produto. Eu tinha terça-feira, que era rodízio da Domino's duplo. E aí, toda terça, os desenvolvedores chegavam no escritório às 18 e a gente trabalhava até às 3 da manhã mexendo o produto, mexendo em ícone, nome, tal, arrumação. Blá. Então, assim, eu já fiz numa empresa de tecnologia tudo. Ponta a ponta. Absolutamente tudo. Eu era o cara de ficar olhando o dashboard, de ficar pedindo indicador, etc e tal. Mas não era o lugar de tesão, o lugar de potência. Mas até hoje, quando eu tenho que sentar e ter uma conversa mais estruturada nessa área de marketing, vendas ou de processo, cara, eu consigo, entregar bastante, assim. Mas não é o lugar que eu vou me colocar, entendeu? O Mariano até reclamava comigo, falava, você tem que ficar mais, tem que... Eu falava, Mari, eu quero que as pessoas me chamem. Eu não quero ser o cara que fico ali para ficar dando pitaco, para ficar falando. Tanto que tem um episódio
muito bom, que eu nunca contei na internet, que foi a decisão imbecil de cancelarem a X-Tech. De acabarem com a X-Tech. A de fechar. Foi uma decisão burra. Né? Porque naquele momento, quando você tem um ativo igual a X-Tech, que faturava seus 8 milhões de reais, no momento que o mercado estava pagando para SaaS 5 vezes de receita, você naquele momento, não quero continuar esse software. O que eu vou fazer? Eu vou atacar a base desse software para migrar os melhores clientes, vou enfraquecer a carteira, todo o SaaS é Pareto, e depois eu vendo o ativo, porra. É meio que óbvio. Eu vendo o ativo. Então, ou seja, eles tinham pagado 14 milhões na X-Tech, e em 2 anos a X-Tech ia ser vendida por 40 50 milhões. E os caras simplesmente mandaram um e-mail para a base, numa decisão executiva, burra, e, meu irmão, geraram uma crise na Vetex. Porque nego começou, nego reclama aqui da Vetex, nego começou a pegar o suporte da Vetex. Foi um caos. E aí me chamaram, falaram, cara, como é que você... E eu já tinha saído do operacional. Por uma outra falha de gestão, de uma transição muito ruim. Sai um empreendedor founder, apaixonado pelo cliente, entra um executivo apaixonado pelo número. Óbvio que vai dar merda. Uma empresa de comunidade, uma empresa que na minha época era um time, cara, era a torcida, nego andava com a camisa da empresa, nego ia pro evento pintado de azul. Porra. Então imagina, entra um executivo, você com 22 influenciadores, formadores de opinião defendendo a tua marca na internet, de repente cancela todos os contratos. Os caras me ligando, falam, como assim, mano? Não sei o que. E a galera com seu telefone aí... Não, a galera me ligando e falando, mano, executivo novo aí e tal, tá tocando a empresa, tô na Vetex agora, tô só como sócio aqui da Vetex, tô como institucional aqui e tal, VP, institucional, bababá. Então, cara, foi esse tipo de coisa é raro, mas acontece muito nos M&A. E aí me ligaram, nem era o M&A mais, né? Era bem mais pra frente. Não, sim, no pós-M&A, né? Aí me ligaram, o Geraldo me ligou e falou, cara, tá acontecendo isso, porra, o que você acha? Eu falei, eu não acho nada, irmão. Pra eu achar, eu tenho que, sinceramente, tem que ser do meu jeito. Se vocês quiserem que eu me meta, vai ter que ser 100%. E eu sempre fui meio assim, eu sempre fui um pouco intransigente. E isso não é bom, tá, turma? Mas eu acho que é uma herança um pouco do jeito do meu pai. Então, eu sei e me garanto que eu resolvo, mas vai ser do meu jeito, irmão. Não vai ficar, vamos aqui. Não, na hora que é pra meter a mão na massa, é pra ser do meu jeito. Eu não vou ficar fazendo na mão na massa, é um erro, mas é o jeito que eu opero. E aí eu lembro que eu, fui pra cima do Geraldo nisso e falei assim, mano, se você quiser que eu dê a cara e me meto, vai ser exatamente como eu falar. Vai ser do meu jeito. E aí? Aí o Geraldo pensou, falou, cara, então faz do teu jeito. Então beleza, então deixa eu fazer. Aí eu mandei e-mail, gravei um vídeo, botei a cara. Falei, galera, vai mudar, calma aí, voltamos atrás nisso aqui. Pá, não sei. Aí ajeitei, aí a gente conseguiu salvar pedaço da transição, mas o Mazeto da Trade me encontra, ele fala assim, maior presente que me deram, bati minha meta do ano. Que foi a maior cagada. Caralho. Foi a maior infantilidade que eu já vi no mercado durante toda a minha carreira. A forma como descontinuar a X-Tech. O mercado reconhece dessa forma. Depois dali, a loja integrada nunca foi a mesma. Depois dali, a loja integrada virou uma solução que ninguém tem apego, pode acabar a qualquer momento. Mas qual que você acha que foi, vou chamar de erro aqui? E aí perdeu o espírito, ela seguiu com esse executivo, até a gente, aí veio pandemia, não tinha o que fazer, o crescimento não foi dele, o crescimento foi do mercado, ele só absorveu o mercado, mas comeu margem. Uma empresa que gerava, na minha época, 20%, 30% de margem, foi para menos 15%. Aí o Mariano falou, não, chega desse modelo de gestão. Aí tirou, até meio arbitrado. Eu fico como CEO interino ali para segurar as pontas, 3 meses. E aí chega o nosso querido Vitor Popper, que aí não, aí ele cofunda a loja integrada, ele volta a trazer energia para o time, ele volta a criar cultura, ele sai do modelo home office, ele volta... Cara, ele está fazendo uma transformação inacreditável à frente da loja integrada. Hoje não, hoje é uma empresa com dono, é uma empresa com comunicação, hoje já volta a ser uma empresa amada pelo cliente, uma empresa com pertencimento, outra, porra. E aí eu tenho estado no conselho com ele, ajudando ele, mas é aquele mesmo esquema, cara. O meu papel é
ser convidado e não ficar me metendo, tá ligado? O papel é ser convidado, não ficar... Essa é boa. Pessoal, ó, tenho certeza que vocês estão aqui até agora, então, de novo, tá no Spotify, segue a gente lá. Se estiver no YouTube, se inscreve na página. Tem muita coisa pra gente falar aqui hoje ainda. Alfredo, eu vi você falando um negócio que no M&A, porra, lógico que a parte financeira ela muda a nossa vida. A gente estava brincando aqui antes do podcast sobre isso. Mas eu vi você falando que isso te transformou muito como gestor, como empreendedor, até você brincando que é o Alfredo 2.0, né? O que nesse processo de M&A... foi quanto tempo que durou o M&A, a negociação de vocês, você lembra? Quanto tempo que durou o M&A de vocês? 10 meses. 10 meses. Exatamente o tempo que durou o meu. O que nesse processo mudou o Alfredo empreendedor, mudou sua visão de negócio? Você viu coisas que você falou, porra, eu tinha que ter feito diferente lá atrás? Cara, não. Não vi coisas que eu tinha que ter feito no sentido... A real do meu M&A, que foi um M&A que eu escolhi o Amuri Pinho, na época presidente da ABS, para me assessorar, assim, para conversar. O Thales foi um cara que me ajudou também. Ele tinha passado pela experiência da EasyTax. E o meu M&A, no final do dia, ele começa num jantar no japonês de São Paulo. O Mariano tinha chegado de Londres, foi com a mala pro japonês. E o Mariano, e a gente já tinha falado um pouco de sinergias, e a gente ia começar a falar de número. Porque eu acho que o M&A começa com as tratativas de sinergia, conhecendo a empresa, olhando o produto, né? O Geraldo foi no Rio, e aí a gente chega na parte de número, e aí eu falo o número, o Mariano fala, não é bem assim, vamos conversar, tal, não sei o que lá. E eu lembro de falar uma frase para ele, para mim, muito assim, eu falo, cara, eu não entendo absolutamente nada de valuation. Nada. Eu não entendo desse jogo. Por isso que eu nunca peguei investimento. E eu, sei que eu vou chegar lá. Eu vou crescer e tal. Eu não entendi o que era vender empresa, IPO, dinheiro. Eu entendia que era o seguinte, irmão. Meu pai queria que eu fosse funcionário público para ter uma aposentadoria, que na época a aposentadoria de um funcionário público bom era tipo 15, 20 mil reais. E naquela época era muito comum você ganhar 1% ao mês. Então na minha cabeça eu preciso ter 2 milhões de reais em dinheiros. Se eu tiver 2 milhões de reais, eu conseguia ter uma coisa equivalente ao emprego público. Perfeito. Essa era a lógica na minha cabeça. Então quando o Mariano fala, eu viro para ele e falo assim, irmão, só não tem como eu ir, como eu fazer nada, de que eu nem entendo, se eu não tiver 5 milhões de reais na minha conta. Então, quanto vai ser? Como é que tu vai justificar? Qual que é o valuation, como é que parar? Eu não entendo. Eu preciso, para assinar, para estar committed, eu preciso ter 5 milhões de reais na minha conta. Ele, não é assim, vamos fazer exercício. Quanto você quer ter, não sei o que lá. Eu lembro até disso. Eu lembro que isso até me fudeu. Porque nessas contas todas, ele falou, quanto você quer ter? Aí, moleque, na época, eu falei, 100 milhões de reais. E aí, tudo que ele fazia me mostrava que em tanto tempo na Vetex eu poderia chegar a 100 milhões de reais. Então eu botei um teto, tá ligado? Eu dei esse mole. Hoje eu aprendi, Mariano. Hoje eu aprendi, papai. Mas eu botei esse teto. Então tudo que ele fazia, ele falava, mas olha aqui, se a gente fizer assim, você vai ter 100 milhões de reais, tá? E aí a gente foi, cara, toreando aqui, toreando ali, toreando aqui, toreando ali. E aí fomos negociando. A primeira proposta que ele me mandou, ele me mandou de 1 milhão de reais em dinheiro e o resto recebendo em cima de quanto eu migrasse de cliente para a Vetex. Aí eu falei, cara, não tem como ser assim, lá. Aí, cara, depois teve um problema que tinha muita receita da Social Rocket e da agência. Ele falou, cara, eu não posso pagar múltiplo em cima de receita, eu tenho que pagar múltiplo em cima de recorrência. Aí eu falei, não, então tem que pagar em cima da comissão do meio de pagamento. Tá bom, junto os dois. E aí a gente foi. Aí, dava tanto. Eu falei, cara, mas esse tanto não vai rolar. E eu botei uma coisa na cabeça, que M&A, turma, no final do dia tem todo um racional, mas ele também tem emoção. Porra! Ele também tem o que você quer, o que você se... E eu lembro dessa parada. Eu falei, eu não vou admitir que saia na imprensa um deal menor do que a loja integrada. Eu não vou admitir, Eu preciso vender no mínimo a 14, 15 milhões de reais. E aí eu fiquei brigando por isso. Aí a gente,
Cara, mas não dá, tá dando a conta, tá dando 11, como é que tu vai falar? Eu falei, 15 milhões, eu quero 15 milhões na imprensa. E aí a gente ficou, aí teve um earnout, que era foda bater, que chegava até 15 milhões. Então a galera às vezes não entende, a galera vê o número, transação de tantos milhões. A transação pode chegar a tantos milhões. Exato. A imprensa até aprendeu isso, hoje em dia a imprensa corrige. Ela fala, a transação foi de tanto, podendo chegar até tanto. Na minha época não tinha muito isso não, era o quanto podia chegar era o número que saía. Tanto que a minha transação no final, ela deu 10 e pouco. Ela não bateu os 14. Ela deu 10 e pouco. Eu tinha 80% da empresa. 10% do Ricardo, 10% do Jordão. Aí dos meus 10% do meu, eu dividi entre quem estava comigo desde o começo. Legal. Aí deu 200 mil para um. Eu vou mudar um pouquinho a frase do Alfredo. Tem até o lado racional no M&A, tá? É tão emocional, tem até o lado racional. Mas foi complicado, cara. Foram 10 meses. Eu lembro até hoje, eu me inscrevi na academia que tinha em frente no Shopping Tijuca, a Bodytech. Eu malhava 2, 3 vezes por dia, de tão ansioso que eu tava. E eu cheguei na fase do M&A, muito ansioso, muito cansado. Eu tinha engordado. E o M&A... E aí eu conversei com o Jordão. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, o Jordão é meu sócio operacional. Seu sócio, tá? Eu falei, Jordão, toca o dia a dia. Cara, deixa eu sair do dia a dia e deixa eu focar no M&A. Porque se eu ficar com essa cabeça do ter que resolver o problema do dia a dia, atender o cliente que está reclamando e construir essa parada do M&A, vai enrolar. Então, cara, toca o dia a dia, eu vou me cuidar, eu quero... E aí eu comecei. Eu lembro da gente fazendo reunião, dando volta, andando no shopping, caminhando na esteira um do lado do outro. Eu lembro, eu fazia o spinning na hora do almoço, fazia o spinning de noite. No intervalo eu ficava no escritório, chegava no almoço. Cara, então eu já era assim e aquilo ali foi me oxigenando. Por quê? O que eu mais sofri com o Mariano? O Mariano era muito difícil. O Mariano, ele sabia jogar, ele é muito bom de pessoa. Muito, muito. Então ele entendeu que o meu ponto era a carência, ele entendeu que a parada era com ele. Então ele jogou isso contra mim muito. Então ele começou a... E aqui vai um puta corte maneiro. Ele começou a jogar com o meu ponto fraco. Ele começou a marcar e não aparecer na reunião. Ele começou a assumir e me ignorar no WhatsApp. Então ele não respondia e aparecia. Não, vamos fazer, vou te mandar até segunda-feira. Sumia, tal. E aí ele ia criando essa dinâmica e eu ansioso. E o mercado acontecendo. E eu comecei a criar a teoria da conspiração. Será que esse cara tá ganhando tempo para lançar alguma coisa na loja integrada? E a loja integrada fazendo coisa. Aí eu provocava ele. Aí ele me botava para falar com o advogado. Aí eu falava com o advogado. Um outro cara que me ajudou muito foi o Rodrigo Cartacho, da Simples. Cartacho. Que tinha vendido na época para móvel. Aí, eu comecei a falar. Aí ele, calma, constrói, tal, papapá. Tanto que o advogado que eu usei foi a indicação dele. Aí, meu irmão, essa loucura de assina MOU, manda, cadê o MOU? Não, mas não pode passar informação. Cara, eu fui ficando completamente maluco, mano. Maluco. Sem dormir. Teve um dia, nessa história toda, que eu entrei na reunião de pijama, mano. Que eu já tava dormindo de tarde, virando noite. E aí, simplesmente um dia o Mariano me liga de Skype, tá ligado? Skype. Eu atendo, eu entro na reunião de pijama, e aí os advogados olham assim, aí ele fala assim, galera, relaxa que ele é maluco, mas é assim mesmo, eu tô ciente. Podemos continuar, tal, não sei o que lá. Porque, só que foi muito legal. Por quê? Porque como eu fui sofrendo muito, eu fui entendendo. Eu fui internalizando aquilo. E aí eu comecei a entender o jogo. E aí eu comecei a fazer o quê? A parada não é eu jogar em cima da ação do Mariano. A parada é eu prever a ação do Mariano. Então eu comecei a gastar a minha energia pensando, qual é o próximo passo dele? O que ele vai fazer? E aí, cara, foi onde eu evoluí como ser humano muito, assim. Animal. Porque aí eu fui conversando com a Amuri, conversando com o Cartacho, fui entendendo, fui pegando um pedaço de cada um e fui sacando. Aí eu comecei a estudar sobre Mariano, comecei a ler na internet, comecei a ler os M&As que a Vetex tinha feito, comecei a ligar pro Felipe da Primord para falar, cara, como é que foi? Como é que você fez? Como é que não sei o que lá? Aí, meu irmão, eu comecei a virar um monstro. Porque eu já sabia que ele ia me ignorar. E aí, quando ele me ignorava, eu ia lá e trucava. Então, eu comecei a jogar, comecei a pegar aí no Mercado Livre, comecei a ir no PagSeguro e comecei a fazer post na época no Facebook, no LinkedIn,
Novidades em breve. Que papo legal. Imagina, vem coisa boa aí. Coisa boa aí. Comecei a soltar essa porra na imprensa, comecei a fazer isso, comecei a atacar cliente pequeno da Vetex. Falei, mano, eu já entendi como é que o cara joga. E comecei a fazer essa parada. E ele já em Londres, já não era no Brasil, já fuso diferente. E aí ele mandava, e aí ficava nesse gato e rato. E eu comecei a prever. Falei, cara, eu já sei o que ele vai fazer. Ele vai esperar para me mandar mensagem mais perto do Vetex Day. Por quê? Porque ele já vai jogar no meu ego que quer apresentar lá. E aí tem uma coisa que o nego não sabe. E aí ele me liga um dia e fala, tá fechado. Tava em Recife, entrando no palco. Fala, tá fechado. Eu lembro até hoje, era 7,5 milhões garantido, que eu tinha com 80%, então eu ficava com 5 milhões. E o earnout, que chegava a 14 milhões. E aí ele virou para mim e falou, tá fechado, vem para São Paulo amanhã pra gente se ver. E eu falei, porra, tá fechado, caralho, é isso, amanhã vai entrar o dinheiro na minha conta, amanhã eu vou assinar um papel e vai entrar o dinheiro na minha conta, vendi a empresa. Mal eu sabia que daquele momento até a assinatura foram 8 meses. Caralho, não tinha nem SPA, não tinha ali contrato. Ele pega numa padaria no café da manhã, eu entro no offsite da Vetex, ele me apresenta para todo mundo como novo sócio. Maluco, né? Mariano sendo Mariano. Me apresenta para todo mundo como novo sócio. Vamos tomar um café da manhã, ele bota um guardanapo, fala, pô, isso, agora vamos deixar os advogados trabalhar. Vamos botar um stand no Vetex Day. Lelê, bota o stand da X-Tech no Vetex Day. Cara, sem falar com o Adriano, foi uma puta confusão. Stand da loja integrada, stand da X-Tech. O que a X-Tech tá fazendo aqui? Chega lá, ele anda, eu, Adriano e ele, tira uma foto. Cara, isso em maio. A gente foi assinar em dezembro, irmão. Caralho. Durante a assinatura, porra, deu problema em negócio de contingência, deu problema em negócio de scroll, tal. E aí eu aprendi muito, né, cara? Só que aí ali a gente já tava num momento de, pô, advogados falando, negociação. Eu tive que naquele momento ser o vendedor, eu tive que naquele momento intermediar os dois lados e PagSeguro vindo, o Meli falando, o Scale falando, cara, e agora, mano? O que eu faço? Eu vendo a empresa para outro e outro chegando. Até o dia que eu liguei pro Mariano e falei, ó, eu recebi uma proposta do meio de pagamento, porra, melhor financeiramente que a tua. Mas eu, culturalmente, ainda quero ser teu sócio. Eu acredito mais no teu sonho do que no meu. E aí ele falou, cara, calma, vai dar certo e tal. E aí eu lembro de um dia eu ligando para ele, eu morava com meus pais ainda, tava no corredor de casa, e ele falando assim, bicho, tu tá querendo fazer gol em tudo. Cede algumas coisas. Seu pai falou isso? Mariano. Mariano. Ele me ligou e falou, cara, os advogados estão falando aqui, mas você tá querendo, porra, cede alguma parada. E aí eu virei para ele e falei assim, cara, eu entendi. E aí ele falou para mim, ele falou, agora, daqui para frente, é muito mais a gente saber, a gente quer esse deal e a gente tem que começar a trabalhar para sair o deal. E aí foi isso até o final. No final, teve um problema que eles queriam que eu pagasse o último mês, né, para fazer a decisão de CNPJ de custo, que diminuía tipo 500 mil reais do deal. E aí eu falei, cara, agora foda-se, eu vou pro pau, vou trucar, não quero nem saber. Pô, era 10, 12% do tamanho do deal daquele momento. E aí eu dei de maluco, falei, cara, então deixa pra lá essa porra, é muito confuso, eu não tô pronto pra isso e tal. Aí o Andrezinho, até hoje, Andrezinho, CFO, hoje é CEO da Vetex, ele vira e fala assim, não, calma, deixa que eu resolvo aqui e tal. Deixa comigo, eu vou fazer o seguinte, emite uma nota de serviço, tal, não sei o que lá, eu não vou mexer no M&A, a gente faz isso pelo outro lado. Então eu falei, irmão, como tu vai fazer? Eu não quero nem saber, irmão. A partir da hora que eu assinar essa porra, eu quero ver 5 milhões na minha conta, eu quero ver as minhas ações da Vetex e eu só vou trabalhar pra caralho. Eu só vou mandar conta pro financeiro@Vetex. Eu não vou nem querer saber, eu não vou nem querer entrar no banco, porra. Ele riu pra cacete e falou, não, deixa comigo. E aí, cara, e aí foi, cara. E, assinamos, e aí o final foi engraçado, né? Porque ficou aquela, imprime, muda, ajusta, lá. Agora, aí os caras viraram e falaram assim, pô, amanhã começa o nosso evento, não vai dar tempo de imprimir tudo para assinar e você vir até Campinas, que a gente queria anunciar no evento. Eu falei, não, vai dar tempo sim, eu alugo um helicóptero. Aí eu, como assim? Eu alugo um helicóptero, pode ficar tranquilo, que horas eu tenho que estar em Campinas? Que horas o TED fecha? Era 5 horas da tarde, né? Falava, relaxa, eu estarei aí. Eu lembro, mano, ele saindo do banho, eu os advogados no quarto dele, na sala do quarto dele, assinamos tudo. Ele falou, cara, seja bem-vindo, amanhã você tá aí no evento.
vamos anunciar pro mercado e tal. Eu falei, demorou, fechado. A gente foi no campo de futebol, tirou a foto que até hoje é nós 5. Eu lembro de eu sentado no bar do hotel, dando F5 no banco, o advogado dele na minha frente, os meus do meu lado, e os advogados, vê se caiu aí. Não. Vê se caiu aí. Não. Vê se caiu aí. Não. Falei, cara, vocês estão me enganando dessa porra. Eu abro a porta do helicóptero e jogo vocês, hein? Aí, nego rindo, ele falou, vê agora. Aí eu, pum, aí pá, caiu o dinheiro. Eu falei, caralho, não acredito, mano. Porra, eu pensei no meu pai, na minha mãe, pensei na jornada. Falei, caralho, eu não acredito, mano. Eu lembro até hoje que é 1.792 mil reais na minha conta da primeira parcela. Eu não acreditava, mano. Do caralho. Eu não acreditava. Eu falava, caralho, que loucura, mano. Pô. Porque minha conta era muito essa, era muito da rentabilidade. Eu falava, caralho, agora eu ganho 17 mil por mês. A aposentadoria tá on. Puta que pariu, caralho. Em 2015, a Canuia é adquirida pela Dafit. Exatamente. Eu queria ouvir de você o que você puder contar, é claro. Qual que é o seu papel durante e no pós M&A, visto que você tinha um sócio controlador que provavelmente já tinha seus escritórios de advocacia, advisors de M&A, e provavelmente um monte de cláusula ali de que, pô, cara, tô chutando aqui que eles tomavam não é muita isso daí, decisão assim, eu vou dar um passo para trás para contar qual foi o contexto da Dafit adquirir a gente. A gente foi o primeiro e-commerce da Rocket global a dar lucro. Massa, legal. Então, assim, a Rocket, cara, sei lá, tinha mais de 100 e-commerces no mundo inteiro. 80 talvez era o número. A gente fazia todo ano uma reunião na Alemanha, em Londres, para juntar todo mundo, dependendo da vertical, para discutir melhores práticas e tal. Tinha um monte de benchmark de vários negócios, que era super legal. A Rocket tem esse lado positivo. Muito você maneiro. consegue se comparar com muita gente, entender o que está indo bem e o que está indo mal, e daí cabe a você passar a mão no telefone e fazer benchmark com essa galera para entender o que eles estão fazendo. E a gente foi o primeiro a dar dinheiro, a dar lucro. Gerar caixa, dar lucro é uma coisa e gerar caixa é outra. História. A gente foi o primeiro a dar lucro e gerar caixa. E a gente virou um baita case. E a gente foi apresentar esse case num desses workshops globais que foram feitos. Acho que foi 2013 ou 14, acho que foi 14 que a gente foi nesse workshop. E lá no workshop a gente sentou com o Oliver, né, o Somewhere, que é um dos irmãos que fundou a Rocket. Falou para ele, cara, assim, estamos bem, estamos crescendo bem, mas se a gente tivesse mais 10 milhões de euros, a gente estaria muito maior. A gente achou a fórmula. Vamos pisar no acelerador? Daí ele falou, pô, gostei, adorei, vou colocar 10 milhões de euros em vocês, isso faz o plano para mim. Então a gente voltou da viagem, o cara passou 2 semanas acordado fazendo o plano do que a gente ia usar, como a gente ia usar e tal, o dinheiro, mandou para ele de volta. Daí depois dessas 2 semanas ele ligou para a gente de novo e falou, cara, tive uma ideia diferente. Daí eu falo, eu só falo. Daí ele, então, a gente tem operação aí no Brasil, da Dafit, que a gente investiu também, só que a gente é investidor menor comparado ao que a gente é vocês. E vocês a gente é controlador. Lá a gente tem pedaço menor e tem vários outros investidores. Fundo de pensão de não sei aonde, não sei quem. Cara, era outro cap table. E se a gente juntar vocês com a Dafit, porque a Dafit está perdendo muito dinheiro e eles não têm a menor ideia de como arrumar o negócio, vocês ganham uma grana agora, vocês colocam uma grana no bolso, vocês se juntam a esse grupo maior, missão de vocês lá é fazer esse grupo virar positivo e a gente mira um IPO desse grupo nos próximos 3, 4 anos. Daí a gente olhou um para o outro e falou, eu não falou, mas deixou implícito, eu como controlador posso tomar essa decisão unilateralmente, mas a empresa não vale nada sem vocês. Porque se valesse, todas as outras empresas tinham feito, estavam dando lucro, gerando caixa, inclusive a Dafit. Então, eu quero vocês. Se vocês não quiserem, não vai ter deal. Mas pensem aí, porque pode ser muito bom para todo mundo. Daí a gente parou, sentou e conversou, né, entre nós lá, e falou, cara, olha só, a gente tem uma participação legal na companhia percentual, se tiver esse exit, a gente resolveu a vida.
seja o cash-in o cash out que vai entrar no nosso bolso agora, seja isso vai virar de ação no grupo novo e esse grupo novo fazer um IPO, é uma capacidade de destravar valor ilíquido. A gente está num tamanho que a gente não tem tamanho para fazer um IPO sozinho, e a gente não está pequeno, que pode vir uma Americanas, uma B2W na época, um outro grupo, e comprar a gente, porque a gente já passou do threshold que essa galera compra, e não está nem grande para fazer um IPO. Quais são os outros caminhos que a gente tem? E daí a gente começou a se perguntar, todo mundo quer ficar a vida inteira nessa jornada, dado que a gente não tem controle? E começaram-se esses questionamentos internos, né? E aí, o que é pró, o que é contra de fazer um deal? Na hora que a gente colocou na balança, dado o nosso contexto, dado o contexto da companhia, dado o contexto do mercado, que tinha uma da Fit, que não fazia conta, queimava dinheiro pra caramba, e isso rebatia no preço e a gente vendia os mesmos produtos. Netshoes, mesma coisa, só captou dinheiro, nunca deu lucro, depois ainda fez IPO, captou mais uma grana, não deu lucro, mas os 2 anos depois, Magazine Luiza comprou, 1 ano ainda sem dar lucro, depois começaram a dar lucro dentro da Magazine Luiza. Então, e Centauro também, que estava ali, a turma lá da GP tinha acabado de fazer investimento, então estava um cara colocando muita grana ali na Centauro online para crescer o negócio. Então o mercado estava meio irracional. E é difícil de você jogar um jogo de commodity com o mercado irracional que tem dinheiro para torrar até a vida inteira e você não tem. Então a gente falou, cara, dada essa situação de mercado, que é muito estressante, acho que faz sentido a gente fazer o deal. A gente voltou para ele e falou, não, faz sentido fazer o deal. Agora, a pergunta é como vai ser o D+1, né? Que o D-1 faz sentido fazer o deal. Fazer o deal, a gente vai chegar aqui, mas e o D+1, como fica? Porque essa era a primeira preocupação. E aí, a cultura da Canoe, como fica? Qual o nosso papel dentro dessa nova empresa? Quem manda, quem não manda? Quais são os combinados? Eu vou ter ação, eu vou receber mais ação, não vou receber mais ação? Quem que é meu chefe direto? Qual que é o meu papel dentro desse outro negócio? Porque quando estava a gente, como time super entrosado, é um negócio. Agora, quando está com outro chefe, volta aquele tema que eu falei. O chefe é bom ou não? Eu admiro o cara ou não? Esse é o X da questão. Então, a gente passou um tempo ali, acho que foram 2, 3 meses, conversando muito mais sobre como ia ser o dia de amanhã e sobre valuation, para ver o que encaixava com o quê. Então, a gente, na época, se eu não me engano, foi avaliado em 240 milhões de euros. Acho que a gente foi. Daí a Tricai entrou no deal também. Acho que foi avaliado em 180, se eu não me engano. 160. Também era da Rocket? Também era o mesmo esquema que a gente, só que era focado em criança. A gente falou, vamos juntar todo mundo. Quando a gente começou a analisar as bases, tinha um pouco overlap entre as bases, mas tinha muita sinergia entre tudo. A gente está no mesmo centro de distribuição, porque os tipos de produtos são mais ou menos do mesmo jeito. Você consegue ter times, daí um time cuidando de cada marca, mas você consegue ganhar muita sinergia, né? O mesmo time de compras, mas daí com algumas especificidades para algumas coisas. E daí a gente fez o deal. O deal foi super legal, foi super bom. E o primeiro ano, meta era, vamos break-even o negócio. Então tinha muito claro o que cada um ia fazer, o papel, a responsabilidade. Todo mundo baixou a cabeça e falou, vamos jogar o jogo e ganhar o jogo. E foi dito e feito. Mantiveram as 2 plataformas em paralelo. Mantivemos Canoe, Tricai, da Fit. E daí tinha um plano, em 1 ano e pouco, de juntar tanto tecnologia, tombar tudo para o mesmo lugar, centro de distribuição, tombar tudo para o mesmo lugar, back-office também, tombar tudo. O famoso capturar sinergias. Que nem sempre captura, né? Mas está tudo bem. Igual o Excel, eu acho que nunca. Mas na teoria é bonito, na prática a teoria é muito diferente. Igual meu primeiro plano de negócio que eu errei por 100. Né? Mas deixa eu falar sobre isso, porque o Nardon tá soltando várias pérolas aqui que se eu tivesse tempo eu ia querer puxar cada uma delas. Você falou sobre plano de negócio, errei por 10 vezes. Por 100 vezes. Por 100 vezes. Isso aqui eu já acho do caralho. Por quanto que você errou? Porque a maioria das pessoas, elas não fazem plano de negócio, elas não sabem por quanto que elas erraram. Você falou, cara, eu achei que era 1% de
de conversão. Eu achei que era 10%. Foi 1%. Show, eu já tenho uma premissa para ser ajustada. E se eu quiser entregar o BP, eu vou ter que crescer 10 vezes a minha base de leads ou tráfego no site. Então, assim, só para... Né, a gente está falando aqui, pô, o Excel aceita tudo, etc. Mas eu tenho certeza que você não é um cara que abona ou desabona o plano de negócio. Não, tem que etc. fazer. Tem que fazer. Só que a realidade vai te mostrar o que você falou, as premissas. As premissas. E daí você arruma a premissa e trabalha em cima daquela base. Essa foi o que você falou no início, porra, eu acho que é fundamental a gente trazer essa consciência. Segunda coisa muito bacana que você falou, que às vezes pra gente no nosso dia a dia hoje é trivial, mas, cara, a maior parte das empresas não entende. Gerar lucro é diferente de gerar caixa, que é diferente de gerar caixa operacional, que é diferente de gerar caixa livre. Se você não entendeu isso que eu falei, cara, pega, meu irmão, vai lá pro G4 e aprende lá o que são... Nem no G4, não. Procura no Google, no ChatGPT, porra. Cara, onde quer que seja. Onde quer que seja. Só aprende. Mas olha só, né? Porra, o Nardon, um cara sempre teve em growth, etc e tal. O domínio desses conceitos, eles não são opcionais para um cara de alto nível, para um gestor, para um empreendedor de alto nível. Então, eu acho que esse tipo de coisa é maneiro da gente falar. Vou lembrando aqui de outras pérolas que você soltou aí, que são muito boas. Vocês fizeram um cash out? Fizemos. Legal? Foi bom. Então, nós vamos fazer Não zerou a vida, mas foi bom. Assim... Pra época, foi mais do que eu imaginei ganhar. É o dinheiro que permite mandar tomar no cu? Não era. Não era, o mas... fuck you money. Mas era assim, foi bom, cara. Foi bom porque... a cenoura que colocou na frente também era bem grande. Então, quando você compunha os dois, o negócio era bom. Foi bom, cara. Não foi ruim, não. Foi bom. O primeiro ano pós-venda... Você tinha quantos anos? Foi 2015. Tinha 29. Porra. Daí o primeiro ano foi... Não, 29 não. Tinha menos, cara. 6, tinha 28. É isso. Foi bom, foi bom. Daí o primeiro ano foi do caralho, né? Pós-venda, a gente entregou, a empresa voltou a ficar no 0 a 0, paramos de queimar caixa lá no grupo novo. E daí o segundo ano a coisa começou a andar meio que para o lugar errado no meu ponto de vista, porque os combinados que a gente tinha começaram a mudar. Não com o Oliver, mas com os líderes locais, né? E daí virou uma empresa onde a politicagem era importante. Por quê? Porque é uma empresa grande, normal. E é um negócio que eu nunca gostei, né? Pô, cara, eu tô aqui para fazer um negócio, o que precisa ser feito. O jeito que eu vou te falar isso, hoje eu sei. Na época eu era moleque. Para mim importa menos. E eu não fico ofendido se alguém vem e fala, porque eu entendo que não é sobre mim, é sobre o negócio. E se a gente está alinhado igual, se a gente é sócio, não é sobre você ou sobre eu, é sobre o negócio. Se eu te falei algo que é verdade, doeu, você me fala, porra, doeu, você pode falar outra vez melhor? Pô, desculpa. Para de mimimi. Mas beleza, na próxima eu vou te falar com mais calma. Então eu comecei a mexer nos vesperos, assim, a gente estava com um plano de break-even, tinha uma pessoa lá que era um diretor que era muito ruim, assim, horrível. Não vou falar mais para não expor a pessoa. E, cara, e daí depois de um tempo eu descobri que essa pessoa era meio que padrinho ou melhor amigo de um dos fundadores e não saí por causa disso, entendeu? Cara, e todo dia eu batendo, pô, a gente tem que tirar esse cara é muito ruim, tem que tirar esse cara, pô, olha o tanto que ele ganha, olha quantas pessoas a gente poderia ter no lugar, pô, a gente está economizando aqui, eu tô virando nojo porque eu não consigo ter mais tal pessoa aqui, pô, porque não libera budget, eu tô, cara, cortando, cara, eu não tô nem mais na carne, tá no osso. Porra. E esse filho da puta ganha desse tanto de dinheiro? Que loucura é essa, cara? Tem que dar exemplo. Não, veja bem. Daí depois de um tempo eu entendi. Eu falei, cara, pra mim, assim, ou você tá dentro ou você tá fora. Se para ganhar dinheiro, então todo mundo tem que abrir mão das coisas. Só que eu não vou ficar abrindo, eu me fudendo sozinho e outras pessoas se fudendo. Então ali já virou a chave na minha cabeça. Falei, não é aqui que eu vou ficar o resto da minha vida, porque essa galera não está jogando o jogo que eu gostaria de jogar. E tá tudo bem. Os caras são muito bons, admiro pra caramba, conseguiram fazer coisas que a gente não conseguiu fazer na Canoe. Senão não teria sido eles que teriam comprado a gente, seria a gente que teria comprado eles. Foram muito bons em levantar dinheiro, criar uma marca, vender a história,
né, do business, e parabéns, galera muito boa mesmo, só que muito ruim de operação, né? E a gente conseguiu arrumar a casa depois e, se não fosse pela gente, o negócio teria quebrado no meio do caminho. E fato, assim, não só por mim, mas por mim, pelo Bruno Henriques, pelo Caio Mota, pelo Wilson Cimino, pelo time inteiro, tanto da Canui quanto da Tricai, que fez o negócio dar certo. Tanto é que eu fui um dos primeiros a sair fora do negócio. E depois de mim foi assim, ó, blá, 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 todo mundo foi saindo. E beleza, sabe? It's part of the game, faz parte do negócio. Hoje, se você for ver, da Fit também tá assim, ó. Por quê? Porque são negócios que não são uma prova de idiotas, entendeu? Não que a pessoa que esteja lá hoje tocando não seja boa. Não é isso. Mas o mercado mudou. É um business complexo. O mercado mudou, entendeu? E como o mercado mudou, se você não tem as cabeças lá dentro que estavam ralando, estavam com a cultura certa, estavam vendo as oportunidades para ir pivotando o negócio para o lugar certo, porque muita gente critica, né? O que eu falei no começo, o modelo da Rocket, mas não é só copiar e colar, adaptar e continuar inovando, porque se você não inova, o negócio não vai chegar onde precisa chegar. Então, se você não está inovando, você está morrendo. Se você não está crescendo, você está morrendo. Se você não está melhorando a eficiência, alguém vai estar melhorando mais do que você e no meio do caminho alguém vai ficar maior que você e vai te comer, entendeu? Então, principalmente varejo que tem margem baixa, você precisa ser muito ligeiro, sabe? Então, eu já percebi que o combinado não ia acontecer e tirei a cabeça de dentro do buraco do avestruz, né? Que eu estava com a cabeça lá dentro só fazendo negócio. E foi no momento, né, já tinha esses negócios em paralelo, que já estavam indo bem, foi um momento que eu olhei ali para 3 oportunidades. Putz, será que eu começo o negócio do zero, de novo, que eu estava sem gás? Será que eu pulo para dentro dos negócios que eu sou sócio investidor relevante? Então, nessa época lá tinha a Sanka Ventures, que a gente chamava, que tinha ali Liber Capital, Postal, High China, tinha a Calamar, que depois a gente vendeu para iFood, de inteligência artificial. Lá na época, 14, 15, estava fazendo inteligência artificial. Tinha alguns outros negócios ali que estavam indo bem. A Suno Research, né, do Thiago Reis, grande Thiago Reis, que é um negócio que ele começou, trouxe o Mika como investidor, daí eu já entrei como investidor, também tinha um pedaço relevante, ajudei ele ali a montar o começo, o primeiro time, tirar do 0 para 1 o business, muito mais como sócio anjo do que como executivo também. Então, será que eu pulo para esses negócios ou será que eu vejo o modelo que está funcionando fora do Brasil e trago para o Brasil, né? Então, fiquei aqueles 6, 7, 8 meses ainda na Dafit pensando isso, sabe? E olha só, se você está passando por um momento de venda da sua empresa ou pensa em um dia vender a sua companhia, tem um link no descritivo aqui do episódio onde o time da VPX vai fazer um diagnóstico do seu negócio para ver se é realmente o momento de você vender a sua empresa e como podemos te ajudar, te apoiar com isso, beleza? Então é isso, esse foi mais um do Zero ao Exit. Deixe seu comentário sobre o que você achou, o que gostaria de me ouvir compartilhando aqui e também não esquece de seguir a gente lá no Spotify e dar 5 estrelas.